Olá, eu quero conversar com você sobre alguns elementos de coesão que aparecem em um texto. Eu não coloquei muitos, porque a lista é enorme, e eu quero me ater pelo menos a alguns, conforme o texto que eu vou mostrar depois. Esses elementos de coesão são muito importantes na hora de interpretar um texto, porque eles mostram o ir e vir dentro do texto, ou seja, eles retomam ideias já ditas, eles vão se referir a ideias que vão ser ditas, enfim, eles remetem inclusive para fora do texto. Então, na lista, você pode encontrar no texto pronomes, advérbios e até um caso de elipse, certo? Escolhi um texto da campanha Planeta Terra. Esse texto é apenas ilustrativo, é com ele que eu vou mostrar os elementos de coesão. Vamos a ele. Você já ouviu falar sobre consciência planetária? Já aqui, você vai encontrar um elemento de coesão, o você. O que ele faz neste texto, nessa frase? Ele remete ao leitor. Ele chama o leitor para dentro do texto, não é? Adiante. Consciência planetária é pensar no destino da Terra, cuidar do nosso planeta a fim de preservar as formas de vida aqui existentes, pensar na vida que temos e na que almejamos para gerações futuras. Vamos aos elementos de coesão. Já na segunda linha, aparece o nosso. Ele se refere também ao leitor, mas ao planeta, não é? Cuidar do nosso planeta. Então, o leitor que está lendo e todos os moradores ou viventes no planeta. Na sequência, temos também o advérbio aqui. Qual é a função deste advérbio? Aqui se refere ao planeta novamente, ou seja, aquelas pessoas que vivem no planeta Terra. Depois, temos o que aparece duas vezes, inclusive. O primeiro vai remeter a algo já dito, sempre próximo. Então, pensar na vida que temos. Ele vai retomar a palavra vida. Depois, o segundo que vai retomar o quê? Na vida que temos e na que. Opa, algo está ausente aqui, não é? É uma elipse. Para encontrar o referente do que, nós vamos ter que descobrir qual é a elipse. E na que temos. Ou seja, é vida. Não é? Então, o que retoma novamente a palavra vida. Muito bem, neste primeiro parágrafo era isso. O segundo, a Terra tem sofrido graves agressões por parte dos seres humanos e pede socorro urgente. Sua defesa depende de todos nós. Cada indivíduo tem sua cota de responsabilidade sobre essa situação e deve contribuir como cidadão planetário consciente para salvar o planeta e assegurar nosso futuro. Aqui temos mais alguns casos. Vejamos. Na terceira linha, aparece o sua. Quanto a estes elementos, são pronomes possessivos, eles vão se referir sempre a um termo anterior e a outro posterior. Por isso, a gente pode chamar os anteriores de possuidor e os posteriores de possuídos. Como sua indica posse, nada mais justo que tenham esse nome, não é? Sua refere-se aqui ao planeta Terra. Este, então, é o possuidor. Depois, refere-se também à defesa, ou seja, a defesa pertence à terra, refere-se à terra, né? E o sua dá essa ideia. Neste caso, nós temos aqui o possuído. Ok? Adiante. Depende de todos nós. Todos.
pessoas que vivem no planeta Terra. Mais uma vez, ao leitor, né? E as demais pessoas. O nós tem o mesmo objetivo, o leitor e as pessoas que vivem no planeta Terra. Cada indivíduo tem sua cota. Novamente, temos um termo possuidor e possuído. A quem esse sua está se referindo anteriormente? Cada indivíduo tem sua cota. Quem pensou em indivíduo, acertou. Então, o possuidor é indivíduo e o possuído seria a cota. O possuído é mais fácil de achar, porque ele está sempre logo depois do sua, não é? Continuando, nós temos ainda o essa. Sobre essa situação. Aqui é interessante porque o essa retoma a ideia já dita, ou seja, tudo aquilo que foi dito até então, neste parágrafo, é retomado pelo essa. Ou seja, a situação da Terra, o fato dela ter sofrido graves agressões e o socorro que ela está pedindo, né? O fato de depender da gente, entre outras coisas que aparece na ideia anterior. Então, retoma a ideia toda. Ideia anterior. Muito bem. Na sequência, neste parágrafo, temos ainda o nosso, que remete, mais uma vez, ao leitor e a todas as pessoas que vivem na Terra. Neste parágrafo era isso, não é? Continuando, neste parágrafo há menos elementos de coesão, mas mesmo assim eu quero ler o conteúdo para vocês. A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas declarou 2008 como o Ano Internacional do Planeta Terra e propôs ações de sensibilização das pessoas quanto à importância do desenvolvimento sustentável na gestão e no uso racional dos recursos naturais. Essas ações têm como objetivos principais a prevenção e a diminuição dos desastres ambientais provocados pela ação humana, além de tornar a sociedade mais segura, saudável e próspera. Muito bem. Temos, então, aqui essas ações. São todas as ações que já foram citadas nas frases, ou na frase anterior, não é? O essas, é claro que ele tem duas funções diferentes. Ele pode remeter para uma situação temporal anterior, uma situação temporal, um passado distante, mas também retomar ideias que já foram ditas no texto, que é o caso aqui. Não há mais nenhum elemento de coesão daqueles que eu citei, por isso vamos adiante. Muito bem. O texto, ele é uma rede de palavras e frases. Imagine você uma teia. Essa teia é construída com uma série de palavras e sempre tem aqueles pontos, aqueles elementos que vão ligar essas palavras. E assim, fecha-se a ideia do texto, não é? O texto é uma grande teia e precisa desses elementos de coesão para fazer a ligação. Os pronomes e advérbios sempre vão fazer referência a algo que já foi dito, mas podem também se referir a algo que vai ser dito, ok? E esses mesmos pronomes e advérbios fazem referência a elementos externos ao texto, como o você que eu mencionei, enfim, muitos outros. Certo? Hoje era isso. Até uma próxima!